Bom dia a todos, sejam bem-vindos, os que estão aqui presentes no SEDAG, e você que está aí no seu lar, em outro ambiente, mas estão virtualmente. Bom dia a todos mais uma vez. Nós daremos continuidade hoje aqui à nossa doutrinária do Centro Espírita Deus, Amor e Justiça, e hoje com Jerônimo Medina, que vai nos trazer o tema Gozes dos Bens Terrestres e o necessário e o supérfluo. E como sempre, vamos orar inicialmente, antes de passar a palavra para Jerônimo? Vamos lá. Jesus amigo, somos ainda aqueles que te apresentamos quadros diversos, de dores, de conflitos, de tristeza, de medos, mas também, Jesus, de esperança, de coragem, de fé. Mas qualquer que seja esse quadro, necessitamos de Ti, Senhor, sabes tu disso. Porque és o nosso farol, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então te rogamos nos envolver nas Tuas bênçãos, na Tua misericórdia. E te pedimos ainda, Senhor, para que os Teus prepostos, emissários do bem aqui conosco estejam, para que também eles, nos envolvendo em fluidos revigorantes, refazedores, possamos todos, Jesus, estar mais intimamente ligados a Ti. E ainda a nossa súplica, Senhor, em especial, ao nosso companheiro Jerônimo, que aqui hoje nos conduzirá nas reflexões da manhã de hoje, que ele, envolvidos nesse Teu amor, também, Senhor, sinta-se encorajado, recebendo de Ti esses eflúvios benéficos, para que a sua condução na nossa temática de hoje nos conduza ao objetivo que propomos. Assim, Jesus amigo, em Teu nome, em nome dos emissários do bem responsáveis por esta casa, iniciamos mais um encontro doutrinário do SEDAG. Boas reflexões para todos e Jerônimo com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar, conforme o próprio Roberto falava, nós vamos conversar um pouco acerca desse tema, gozo dos bens terrestres e o necessário e o supérfluo. Esse é um tema que, independente de sermos espíritas ou não, nos aflige, todos nós. Qualquer daqueles que esteja preocupado com o equilíbrio entre o espírito e a matéria, ele de alguma forma se preocupa com o equilíbrio entre aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso ser, enquanto cargo, ou outra coisa que seja, e aquilo que eu desejo e aquilo que eu não devo ter. Não é? Então, essa dúvida, o Livro dos Espíritos, nós vamos começar a trazer aqui para vocês. Permitam que eu compartilhe aqui. Deixa eu ver aqui. Compartilhar isso, compartilhar. Pronto, ótimo. Aqui estou por o óculos, fica mais fácil, viu?
Pronto. Então, esse tema, ele é trazido no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, na Lei da Conservação, item 3 e item 4. Na verdade, nós pegamos esses dois itens, juntamos, porque eles têm uma correlação muito forte. O gozo dos bens terrestres, aquilo que é necessário, aquilo que é supérfluo. Então, nós vamos hoje começar a avaliar entre as questões 711 e 717. Nós não vamos ver todos, nós vamos vê-la de uma forma diferente, de uma forma mais compacta. E na primeira pergunta, nessa primeira questão que Allan Kardec faz, ele faz uma pergunta relativamente, digamos, óbvia. Allan Kardec fazia, às vezes, perguntas que pareciam lógicas, mas elas tinham sempre um cunho de esclarecimento que mais à frente se entenderia. E aí ele pergunta se o uso dos bens da terra é um direito dos homens. Por quê? Porque muitos de nós há de pensar o seguinte: eu estou na terra para viver apenas. Não é? Eu fui colocado na terra para viver, eu me alimento, eu me visto, se necessário, eu me educo, eu tenho filhos. Quantos ainda o fazem? Quantos ainda no Brasil, hein? Tem 12 filhos, 13 filhos. Eu vi há pouco, assisti uma reportagem, tinham acho que 30 e poucos filhos com 3 mulheres. Então, ele certamente não está muito preocupado com essa questão do supérfluo necessário, ele está mais preocupado, possivelmente, em viver. E aí, nessa questão, o Espírito de Verdade diz: esse direito, o direito dos bens da terra, ele é uma consequência da necessidade. Aí vem a primeira pergunta que nós vamos fazer. Peraí, e o que é necessário e o que não é necessário para a gente, para cada um de nós? Porque o que é necessário para a senhora pode não ser necessário para mim. O que é supérfluo para você pode para mim não ser supérfluo. Pode ser algo que seja necessário. E aí ele completa: Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de cumpri-lo. Óbvio, Deus não iria colocar um peso no nosso ombro. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente quais seriam esses pesos, quais tipos de peso, digamos, entre aspas, seria, sem que nos desse o meio de carregá-los. E um dos meios de carregá-los, cumprindo a necessidade, está exatamente nos bens da terra. Quando nós falamos bens, Roberto, a gente pensa muito no bem no sentido físico, não é? Ter uma televisão, ter um carro, ter uma casa, ter um jet ski. Nós estamos óbvios, mas não é só esse bem. Lá no finalzinho a gente vai ver que Chico Xavier traz outros bens para a gente, que nos é emprestado nessa encarnação, na encarnação atual. E aí na questão 719, Allan Kardec faz assim: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Ora, peraí, Deus disponibilizou para mim os gozos, os prazeres, os bens terrestres. Mas por que então eu me sinto tão atraído para ele? Ele poderia disponibilizar, eu utilizar, mas sem que eu tivesse a atração, o desejo de tê-los. Por que muitos de nós, ter o desejo, muitos de nós, eu diria que a maioria bastante, tem o desejo de possuir, de ter bens terrestres, chamados bens terrestres, vamos nos deter assim. Alguns mais, outros menos. Mas por que existe essa vontade, esse desejo, essa atração, não é? E aí ele responde: para instigar, a gente entende o quê? Fomentar, não é? Trazer em nós aquela vontade do homem ao cumprimento da sua missão e também para provar a tentação. Ora, quando eu falava há pouco dos pesos que nós vamos trazer, que nós trazemos, aí estão os pesos. Missão para alguns, prova para outros. Alguns reencarnam com uma ou várias missões.
Outros, a grande maioria, prova. Nós já vimos em outras ocasiões a diferença de um para outro, não vamos nos deter muito nisso. Missão, o espírito em geral pede, ele tem um grau espiritual que ele mesmo diz, olha, eu quero, ele vem com essa missão. Ele já tem um grau que ele pode trazer essa missão, que é uma missão em geral que faz o crescimento dele, mas permite o crescimento de outros também. A prova, ele por uma necessidade, ele vem ser provado. Neste caso, para a gente não ser muito prolixo, a prova dos bens terrestres pode ser também uma tentação. Eu sou tentado, Roberto, aqui. Mas qual o objetivo dessa tentação? Está lá no 712A. Desenvolver a razão que deve, então, preservá-lo dos excessos. Nós vamos daqui para frente falar muito em excesso. Porque aí está, na pesquisa que nós fizemos, aí está, Zuíta, o X da questão. A racionalidade a que se refere, nós vamos ver, eu vou adiantar, ele é uma espécie como se for um freio. Roberto deseja ter uma TV, não sei nem se é o caso, mas de 55 polegadas em casa, 60 polegadas. Há algo errado nisso? Vamos ver mais à frente. Não na TV, viu, Roberto? Há algo errado? Possivelmente não. Se ele desenvolver a sua razão. Se ele desenvolver a razão. Se ele tiver razão, racionalidade, razão no sentido de racionalidade, ele vai saber julgar se é necessário a TV de 55 polegadas, de 65, de 70, não existe 70, mas vai ter. Antes de existir todas essas TVs grandes, as pessoas compravam projetores para pegar a TV e projetá-las, porque queriam grandes, agora já tem a TV. Então, a gente vai ver daqui para frente, vai começar a ver esses excessos que ocorrem, não é? Por que e como eles ocorrem? E aí nós dividimos em duas categorias, os excessos. Não sei se vocês enxergam bem aí, eu fiz o possível para vocês enxergarem, e quem estiver lá no YouTube também. Quando a gente fala em excesso, a gente fala sempre em ter e em ser. Mas existe um outro excesso que nós colocamos aqui à direita, que é o excesso de você não ter e não fazer. As pessoas sempre costumam citar um exemplo dentro da Igreja Católica e até dentro da doutrina espírita, o caso, por exemplo, de São Francisco de Assis, que vivia extremamente eu não digo, mas ele vivia em uma simplicidade muito grande. E muitos de nós até podem imaginar-se fazer algo semelhante. E aí nós dividimos, para a gente entender melhor, o excesso em duas categorias. O excesso, quando você tem o excesso de você ter, de você ter tudo, então eu quero ter o que for possível. Opa, me sobrou um dinheiro, ou então nem me sobrou, hein? Eu quero, minha vizinha, Roberto comprou um carro mais novo. Opa, Roberto comprou, por que eu não posso comprar? Eu posso, eu vou lá, o meu carro pode estar ótimo, mas eu quero ter. Eu quero ter o prazer de passar na frente, na casa de Roberto, e olhar para a casa de Roberto e dizer, ele tem um carro, mas eu também tenho. Não é? Muitos de nós têm esse pensamento, hein? Eu quero ser tudo. Eu entro numa empresa, Roberto, e já penso, olha, eu sou contador. Vou dar um exemplo, né? Eu não sou contador, ainda bem. Eu sou contador. Aí você olha e diz, daqui a uns 2 anos, eu quero ser o chefe da contabilidade. Há algo errado nisso? Vamos ver mais para frente também, Roberto. Há algo errado? Eu quero ter, eu quero ser. O problema é eu quero ter tudo, eu quero ser tudo. E aí vem, minhas amigas e amigos, o apego. Porque se eu quero ter tudo, eu já começo a me apegar. Se eu tenho um cargo, eu não quero guardar o osso. Eu pego aquele carro para mim pode, inclusive, não ser mais útil para mim, está me trazendo mais
inquietação, de coisa, mas eu não quero deixar o cargo. Eu comprei uma casa, agora eu não consigo vender a casa. Porque para mim aquela casa já virou uma coisa que eu vou desencarnar e estou querendo ir naquela casa ainda. Então, eu me apego. Junto com o apego, olha o que ele traz, uma das maiores, ou pelas mais frequentes doenças, Zuíta, da humanidade, que é a acumulação. Você abre a casa de algumas pessoas, elas têm livros que elas jamais vão ler, jamais leram, jamais vão ler. Mas ela acha que aquele livro foi meu pai que deixou para mim. Eu não posso me desfazer daquele livro. Aquele livro eu lia quando eu fiz o ginásio. Pelo amor de Deus. E eu guardo aquele livro, aquele apego, porque eu não posso me desfazer daquele livro, daquela imagem, daquela foto. Aí agora se eu fosse citar aqui, precisaria de um seminário. A acumulação, ela traz consigo, olha, o egoísmo. Porque aquele livro podia servir para alguém ler. Não podia? Mas não, é mais importante ficar comigo guardado e as traças comendo. O apego nos leva à falta de caridade. Eu posso doar não no sentido apenas de entregar, mas e a minha doação? Aquilo eu fazer de bom grado, aquilo não é mais útil para mim. Olha, eu comprei algo, eu tenho 3 relógios, ganhei em casa, ganhei um relógio, meu cunhado, meu genro, meu irmão me deu um outro relógio, mas eu gosto do que eu tenho. Aí fica aquele outro relógio lá guardadinho, tá certo? E às vezes até ligado, viu? Com a bateria lá. E você, aquele relógio vai servir para você, mas eu não posso doar, porque foi Roberto que me deu. Eu não posso doar. Se Roberto souber que eu dei o relógio, Roberto vai se magoar comigo. Aí eu fico com aquilo quando alguém pode precisar daquele relógio. É um celular, Roberto. A gente compra um celular novo, fica com o celular em casa, um celular que outra pessoa pode pegar, botar um chip, né, amiga? E usar. A gente, não, eu posso esse celular, não posso. Não. Ele fica ali, porque isso daqui pode pensar, porque isso e aquilo. Aí vem outro lado, rapidamente falando. A gente tem o excesso também do nada. Você parte do tudo para o nada. Você acha o seguinte, olha, eu não preciso, eu só preciso ter, digamos, 2 calças. Porque eu lavo uma e eu a outra. Lavo, uso. É isso? Será que a nossa necessidade de hoje em comparar-se a um espírito já muito mais elevado, como Francisco de Assis, será que caberia? A gente vai ver mais à frente, tem uma frasezinha que a gente diz isso, que a necessidade está relacionada ao ambiente que nós estamos, não é? E a carência, ela pode levar ao desleixo. Eu também vou o seguinte, olha, eu não vou me apegar a nada, ótimo, tá certo? Eu também não vou querer ser, e também não vou querer ser nada. Então, as minhas roupas são simplórias, são mal cuidadas, porque eu acho que eu estou aqui, vivo, não vou levar nada, que é isso que a gente aprende, mas também aquilo que é necessário. Você imagine, nós irmos para o trabalho, eu que trabalho 5 dias, né, na semana, a maioria é assim, Roberto. Imagina o seguinte, não, eu só preciso ter para o meu trabalho 2 ou 3 camisas. Aí as camisas começam a ficar velhas, as pessoas começam a ver aquela roupa, se for branca, encardida, né, Roberto? E você diz, não, mas eu não ligo para isso para mim não é importante. Espera aí, meu amigo, aqui mais embaixo a gente fala existe uma diferença entre o desapego e o desleixo. Geralmente você está falando do uso do gozo dos bens terrestres? Claro que sim. Eu estou falando do mau uso. Desapego versus desleixo são coisas diferentes. Você pode desapegar-se, você não precisa ser desleixado. Então, cuidar, mas sem ter como razão da existência. Então eu vou ter. Eu não vou me apegar àquilo. Mas eu não vou ser também ao ponto de ser desleixado. Tratar as coisas mal, minha casa não fica limpa, as coisas que eu tenho, vamos colocar o celular, eu jogo e entrego a qualquer pessoa para usar, porque não é assim. Existe uma grande diferença entre um e entre outro. E aí a gente coloca aqui, olha, e bem, eu não quero
caso eu parta do nada, do tudo para o nada, tá bom, eu também não tenho atração nenhuma, caso a humanidade não tivesse atração nenhuma pelos bens, isso seria bom? Será que é isso que Deus, quando disponibilizou para a gente, e quando Ele o faz, tem uma finalidade? Ele disponibilizou para a gente os bens. E vem cá, se toda a humanidade, ou pelo menos boa parte dela, não tivesse nenhum tipo de atração pelos bens, o que aconteceria? Comprometimento da harmonia do universo. Por quê? Porque o crescimento espiritual caminha na mesma proporção do progresso material. Isso está dito no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, eu preciso do crescimento, do progresso, para me auxiliar no meu crescimento espiritual. Eles andam na mesma linha. Não é à toa que a ciência anda na mesma linha que o lado espiritual. Já nos foi dito. Então, se eu deixo de me preocupar, de ter, de fomentar o desejo também pelos bens terrestres, a gente vai ver mais à frente, eu também comprometo a harmonia, porque a harmonia está relacionada ao crescimento. Mas, Jerônimo, como é que é essa relação? Porque esse crescimento, esse desejo dos bens materiais é que propicia o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da nossa razão, o crescimento da humanidade em si. Então, é necessário para o universo que se fomente, que nós tenhamos o nosso desejo pelos bens materiais. Mas espera aí, como é que eu vou controlar isso? Quando eu vou saber que eu estou demasiadamente tentado aos bens? Quando é que eu não necessito? Lá no início nós vimos que a intenção de Deus foi disponibilizar para a gente os bens materiais para a nossa necessidade. Em nenhum momento se fala em necessidade primária, é a nossa necessidade. E quando se fala nossa necessidade, não é eu pensar só na minha necessidade, é a necessidade de outro também, porque onde estaria então a nossa caridade, a nossa obrigação, a nossa dedicação para a nossa família e para com aqueles que nós conhecemos? E aí, fazemos a seguinte pergunta, essa não está no Livro dos Espíritos. Então, o que impulsiona os excessos? O que faz com que eu saia, Zuíta, da racionalidade, daquilo que é racional, ter aquilo que eu acho que precise ter, precise ter não só necessidade, mas que também me dê um prazer natural, me dê um prazer natural de ter. Eu vou citar o mesmo exemplo da TV. Aí eu queria assistir a novela com a TV um pouco maior, com a qualidade um pouco melhor. Algum mal disso? Não, nenhum mal. Isso para mim é uma necessidade. A minha vista também já não está tão boa. Eu queria algo que me trouxesse uma definição melhor. Algum mal nisso? Não, isso não há, Roberto. Então não há por que temer isso. Mas o que leva a isso? Nós tratamos apenas 3 dentre várias razões. Uma é a descrença em Deus e em seu objetivo vivencial. Isso é, se eu não acredito em Deus, ou mesmo que acredite em Deus, não acredite que Deus, ao nos permitir a vida, nos leve a crescer a nossa disciplina, a nossa racionalidade, eu não vou me preocupar. Eu vou querer ter, porque eu acredito em Deus. Mas eu acho o seguinte, não, rapaz, Deus me colocou aqui para viver. Eu vou viver da forma que eu achar melhor. A crença de uma alma, a crença de que a alma morre com a morte do corpo. Se eu acho que eu depois não tenho nada, ontem eu assistia a um capítulo da série que está na Netflix sobre vida após morte, quem puder eu convido para assistir, muito boa. Então, se você tem a crença de que você morre fisicamente, sua alma também acaba ali, você diz, meu amigo, vou aproveitar o máximo aqui.
E por fim, que é uma relação com essa que eu acabei de falar, é a crença da unicidade da vida terrena. Que é o seguinte, olha, eu só tenho a minha vida aqui na Terra e acabou. Daqui não tem mais nada para frente. O que eu vou fazer? Eu vou ter o máximo, vou ser o máximo, vou passar por cima de todo mundo. Para ter. Porque se eu não vou ter outra oportunidade, essa é a minha visão, de ter depois. Eu quero ter agora. E aí tem 3 frasezinhas muito comuns, ainda bem que a gente não ouve no nosso meio. Não é? Acho. Assim, a vida é curta. A pessoa olha que a nossa vida é só essa. Realmente, em relação ao espírito, do ponto de vista espiritual, ela é curta. Mas a nossa vida aqui, a gente só tem essa. Então eu vou aproveitar o máximo. Quantos de nós já ouviu essa frase? Quantos de nós já ouviu assim, ó? Vive-se somente uma vez. Nós espíritos, ainda bem que a gente não acredita nisso. Vamos gozar da vida. Então, é uma justificativa e às vezes até uma desculpa. Faz o seguinte, ó, por que você faz isso? A vida é curta. Quero aproveitar o máximo, não é? Eu só vivo uma vez. No fundo, às vezes ele sabe que ele vive mais de uma vez, mas ele quer aproveitar essa. E aí ele quer, é aquela, e ele vai atropelando. A gente vai ver esse termo no final. Por fim, uma outra frase. Antes que a morte chegue, ele já está antevendo, lógico, o inevitável, a morte. Antes que ela chegue, aproveitemos o prazer. É aquele que só quer pensar no prazer da vida. Eu falava aqui um pouquinho antes de começar dessa questão do momento que o planeta Terra passa. E muitos, eles estão preocupados em viver isso aqui. Né? Eu vim agora, quando eu vinha chegando, eu olhava o número de pessoas sem máscara, Roberto. O número de pessoas aqui sem máscara na rua. Então, para ele é o seguinte, olha, eu estou imune a isso. Isso é como se fosse, eu dizia, uma dengue. Ah, não, vem aí, vai passar, vem a vacina. Eu acho que a nossa visão aqui não é exatamente assim, tem um propósito, não é? E aí, nós já vimos o que provoca esses excessos. Vamos agora ver como é que eu posso saber, Jerônimo, como é que eu posso saber que eu estou ultrapassando o limite da racionalidade? Existem algumas dicas dos nossos vícios. A gente tem que dizer, eu estou começando a ficar com vício em alguma coisa, eu tenho um vício de todo domingo, mas digamos que não tem uma consequência que se perceba tão facilmente. Eu tenho um vício que todo domingo de tarde eu tenho que assistir jogo de futebol, passando na televisão. Se você tirar essa pessoa desse horário, ele está louco para largar você e voltar, porque ele tem que assistir aquilo ali. Se ele perceber, ele fala, peraí, eu estou usando o meu tempo adequadamente, será que isso eu não poderia? Eu posso assistir, mas eu posso assistir também, posso não assistir, deixa eu ver isso. O vício é relacionado com um abuso, isto é, você reiteradamente, mesmo que viciado, você abusa daquilo. Tanto do ponto de vista, por exemplo, que é comum da alimentação, da bebida, nem se fala a questão de vícios relacionados a fumo, tal. Desregramento. Regrar é norma. Então eu não cumpro, Zuíta, aquilo que eu deveria cumprir, que eu deveria fazer. Eu chego no trabalho mais tarde porque eu quero dormir mais tarde. Peraí, mas existe uma regra. Você tem que entrar no trabalho 8 horas, sei lá, 7h30. Mas eu não, faço o seguinte, eu pego até mais tarde. Tem uma regra, o seu chefe vai lhe chamar a atenção, mas você começa a exceder-se daquilo que é um direito que você tem, que é o descanso, por exemplo, de dormir. Você diz, não, rapaz, eu vou dormir um pouquinho até mais tarde. E chega ao ponto até desse desregramento virar um vício. Desrespeito. Eu gosto, por exemplo, um direito que eu tenho de ouvir música, mas eu tenho que ouvir música alta. Eu não consigo ouvir música com som mais baixo. Mas espera aí, o meu vizinho, eu estou incomodando o meu vizinho, está lá na regra do condomínio, que eu só tenho que ouvir até tantos decibéis. Final de semana, não estou nem aí. Desrespeito. E, por fim, são só alguns. Insaciabilidade, isto é, eu quero mais. Eu comprei algo com um valor X, fico 3 meses, sai um novo, eu vendo aquilo ali por um preço até, digamos, menor do que deveria, e eu quero ter mais, e mais, e mais, e mais. Eu percebo, eu viajei para tal lugar, não, agora se eu viajei para isso aqui, eu já quero agora, vou viajar para ali, vou viajar para ali.
mas isso de uma forma insaciável, incontrolável. Essas são algumas dicas. Se um de nós começa a perceber, opa, eu estou começando a exagerar um desses índices. Opa, cuidado. Será que eu estou utilizando bem os bens que me foram dados? Porque eu já estou começando a descontrolar-me. A gente vai ver logo aqui abaixo as consequências. E aí a gente vê, do ponto de vista de alimentação, bebidas, diversão, compras, o que é que acontece conosco. Olha que relação que existe entre isso e o nosso físico e lá na frente o espiritual. Eu acho que coloquei cores diferentes, mas dá para perceber a alimentação. O que é que de imediato, se eu comer demais, eu chego, hoje é domingo, eu caio para dentro de uma feijoada. E como o primeiro prato, como o segundo prato eu já não aguento mais, mas aquela feijoada de domingo eu não posso perder. E como? O que acontece mais tarde, rapaz? A barriga dói, a gente está sentindo um incômodo, você não consegue nem descansar, porque você deita, o volume da barriga lhe incomoda e você insiste em fazer. E isso reiteradamente, frequentemente, vai nos causar doenças físicas, que lá, em outra reencarnação, a gente vai ver o seguinte, mas por que eu não posso comer? Se eu comer um pouquinho, minha barriga dói. Olha o que eu fiz em uma ou duas encarnações passadas. Eu exagerei, eu usei de forma inadequada o meu corpo físico. O mesmo com a bebidas em geral. E bebidas em geral, não estou falando apenas de bebida alcoólica. Eu estou me referindo a refrigerante. Eu adoro Coca-Cola e tomo de Coca-Cola, tomo Coca-Cola. Mal-estar, que vai comer, estou falando de uma simples Coca-Cola. Um mal-estar, não é? Começa a ter azia, o estômago começa a queimar. Não é Coca-Cola que eu tomo, não, eu tomo outro refrigerante, eu tomo água com gás. Aí tome água com gás, é só água com gás, rapaz, água. Tome água com gás, só beba água com gás, Mas é água, gente. Mas aí, mais tarde, mal-estar, doenças. Diversão. Eu adoro divertir, minha vida é diversão. Eu não consigo ficar, terminei meu trabalho, eu vou me divertir. Mas peraí, não tem outra coisa que você deva fazer? Estudar, ler, fazer alguma coisa? Não, diversão. E aí o que acontece? Cansaço físico, por causa de doenças. Aí eu falei de algo diferente agora, compras. Eu tenho mania, quando eu estou sem nada o que fazer, para onde é que eu vou? Vou para o shopping. E eu lá começo a fazer compras. Mesmo que eu vá comprar uma besteirinha, eu comprei lá um perfumezinho, desodorante, mas eu preciso sair e comprar. Então, de imediato, eu coloquei assim, tem um vazio na CC. Esse CC, sabe o que é? Conta corrente. Entendeu? Então, para quem tem, de imediato, eu começo a ficar com débito no meu banco, pagando juros. Olha, isso, de imediato. E um vazio também é essencial, porque eu compro, chego em casa, uso, ou não uso, percebo que preciso comprar mais, volto. Por quê? Porque eu não preenchi o meu vazio existencial. Eu não fui ver exatamente o que eu preciso, eu quis apenas comprar. Quantas pessoas até admitem que tem isso? E, por conseguinte, doença, olha só, dinheiro, como o dinheiro é o meio de troca de tudo, o dinheiro propicia tudo que eu falei aí acima. Porque com o dinheiro é possível você se alimentar bem ou se alimentar mal. Com o dinheiro é possível você, digamos, beber no sentido de ingerir líquido bem, moderadamente, ou mal. Diversão. Eu preciso aparecer no Facebook. Eu quero todo dia estar no Facebook. Então, o que eu faço? Eu mostro que eu estou em tal lugar. Eu mostro que eu estou... Tem gente que adora fazer isso. Eu não consigo entender por quê. Clica lá mostrando que está no aeroporto de Guarulhos. Sim, e daí? Mas eu preciso dizer que eu viajei para São Paulo. E eu não boto o hotel que eu estou, porque às vezes o hotel que eu botei foi um hotel mais simples, mas eu boto que eu fui em São Paulo. Eu estou no aeroporto. Não é? Isso, é. E por conseguinte, lá embaixo a gente coloca, olha, o que é que isso provoca? Doenças, crimes, por incrível que pareça, porque eu começo a brigar. Eu posso chegar ao ponto de ter brigas até familiares, Roberto. Minha casa, crimes, desequilíbrio e até, caso eu não consiga aquilo que eu queira, até suicídio. Isso é coisa séria. Coisa séria. E aí a gente vai começando a caminhar mais para o finalzinho, e a gente vê na questão 713 e 715. A 713 é um complemento à resposta de 711, quando ele diz: os gozos têm limites traçados pela natureza. O Espírito de Verdade diz: sim,
O limite do necessário, ele complementa aquilo, ou seja, eu tenho um limite para isso, ele continua afirmando o necessário, o que você precisa. Acima do que você precisa, você já, dependendo da sua racionalidade, você já está excedendo. Tá certo? Como pode o homem conhecer, então, esse limite? Como é que eu posso saber que eu estou ultrapassando o limite? Aí tem duas formas. Se você é um sábio, sábio no sentido não é aquele que fica, né, lá no Japão, China, né, o sábio não é isso. O sábio é todo aquele que possui sabedoria. E aquele que possui alguma sabedoria, ele o conhece por intuição, ele já percebe, se ninguém diga a ele faz assim, não tá bom. Eu vou lá na casa, mais uma vez, de Roberto, ele nunca me convidou, mas eu vou na casa dele para fazer um jantar. Aí ele vai e me oferece um sorvete lá na sobremesa. Aí eu tomo um sorvete. Aí ele me oferece, por educação, o segundo sorvete. E eu, olha aquele sorvete, pô, que maravilha, dá custo zero. Aí eu vou lá, segundo sorvete. Já tomei o segundo sorvete. Aí ele vê que eu tomei o segundo sorvete, mas já vamos vai querer o terceiro. Me oferece o terceiro sorvete. E eu já empanado, que eu já comi, pego o terceiro sorvete. Então, eu não percebo, eu quero aquilo, eu quero aproveitar, eu quero aquilo. Mas o sábio, ele diz assim, não, tá bom. Digamos, se for o caso, ele fica satisfeito. Eu, por exemplo, não sou muito chegado à sobremesa, não tenho muito hábito, mas não sou aquela pessoa que tem para cada comida uma sobremesa. Então, não, olha, não, sorvete uma bola só. Eu fico satisfeito com uma bola só, tá bom para mim? Olha, é só isso. Então, o sábio, ele percebe por intuição o seguinte, opa, isso para mim vai suprir a minha necessidade, não necessidade física, uma bola de sorvete não vai suprir a necessidade física, mas uma necessidade do prazer, de provar aquilo ali. E quem não tem ainda essa sabedoria, conhece as custas das suas próprias existências. Ele se deu, em outras palavras, ele se deu mal há um tempo atrás, não é? E percebe o seguinte, olha, não, isso não dá para mim. Eu comi uma feijoada, me fez mal. E na próxima vez que eu me ofereço, eu assim, não, me dê só isso aqui. Meu organismo não se adapta àquilo. Eu acho custos de experiências anteriores, seja nesta encarnação ou em outra, mas em geral nessa você diz, olha, isso não dá mais para mim. Eu já não consigo mais fazer isso, eu não quero isso mais para mim. É você que vai, eu vou botar um outro exemplo, não físico. Você, há 30 anos atrás, você chegava lá, o gerente do banco dizia, olha, eu vou lhe dar 30 mil valores de hoje, vou lhe dar 30 mil de limite, você que maravilha, me dê. Aí hoje você diz assim, por que eu quero 30 mil de limite? Caso você possa, você diz, não precisa, amigo, me dá só 8, me dá só 5. Estou botando um exemplo bem, esdrúxulo. Você diz, para quê? Para eu ser tentado? Olha o que a gente falou no início, para eu ser tentado, opa, já posso comprar algo de 10 mil, de 15 mil, vou pagar no cartão, você se enfoca depois. E aí depois tem uma outra perguntinha, né? A busca do bem-estar é contrária aos princípios espíritas? Não, meus amigos, ela serve para desenvolver, para o nosso conforto, para as nossas descobertas. Portanto, nós espíritas, se nós nos perguntarmos, o bem-estar, eu procurar ter bem-estar, ter uma casa mais confortável, um sofá mais confortável, está me fazendo calor, comprar um ar-condicionado? Não, porque as pessoas estão com ventilador, estão até assim, e eu estou com ar-condicionado. Isso é contrário? Não. Se isso para você é uma necessidade, se isso vai lhe trazer um conforto, um bem-estar no sentido próprio, isso não tem nada de criticável. Né? Já respondendo àquela pergunta que a gente fez no início. E aí, já caminhando para o finalzinho mesmo, tem duas assertivas. Né? O necessário e supérfluo é relativo em função do progresso em que encontramos. Talvez há 30 anos atrás, talvez não, é bem provável que há 30 anos, aquilo que eu achava que eu não precisava, e eu vou ser mais enfático, talvez há 15 anos, 10 anos, será que eu precisaria ter um celular com internet? Não, chegaria em casa via internet. Hoje a gente entende internet, o nosso cotidiano, ela virou uma necessidade. Tudo hoje é feito via internet. Tudo é feito na internet. Aquilo que era supérfluo começou a ser para a grande maioria uma necessidade. E pode ser vice-versa, aquilo que para mim era algo necessário, eu precisava, depois você descobre, isso já não preciso mais. Isso vale tanto no sentido físico, pessoal, quanto para o sentido imaterial.
Às vezes eu precisava muito, talvez há 10 anos atrás, conversar muito com as pessoas. Hoje eu já posso ser mais introspectivo. Eu já não preciso conversar tanto com as pessoas. Eu preciso, talvez, conversar um pouco mais comigo. E aí vem outra frase que eu achei interessante na pesquisa, eu falava com o Marcos ontem de noite, olha, é errado eu ter ambição? É errado você ser ambicioso? Olha, fulano é ambicioso. Às vezes a gente diz no sentido, não é? Uma vez das vezes, pejorativo. Olha, Jerônimo é ambicioso, Nelson é ambicioso. Não é? É errado. Uma ambição, um desejo sem limites, é como uma locomotiva desgovernada a atropelar tudo e todos que encontra pela frente. Quando contida pelo racional, olha, interessante, e pela disciplina, olha o item que nós conversávamos ali embaixo, quando contida pelo racional e pela disciplina, é poderoso meio de mudança de crescimento. Ou seja, você ter ambição, meus amigos, não é nada. Agora, você ter ambição por algo, mas que você seja racional. Aí eu citava lá aqui, no exemplo do contador. É errado eu entrar numa empresa e dizer assim, poxa, eu gostaria de ser chefe da contabilidade? Não. Mas eu tenho que ser racional, eu tenho que entender que tem pessoas que estão à minha frente, que chegaram antes de mim, que têm também uma capacidade, possivelmente, para adquirir aquele cargo que eu ainda não a possuo, então eu não preciso fazer como uma locomotiva, sair atropelando tudo e a todos, não é porque eu quero aquilo ali. Eu tenho que ter racionalidade e disciplina. Eu quero ser contador, vou botar uma tendência, eu quero, mas eu sou disciplinado, eu preciso estudar. Eu preciso aprender os métodos, aprender como a empresa trabalha, para aí, há algum tempo, eu poder dizer, opa, agora eu já posso almejar esse cargo. Não é? Portanto, ter ambição, ser ambicioso, não é mal nenhum. Eu querer ter um veículo, se querer ter vou botar os exemplos mais comuns, querer ter uma televisão, querer ter uma casa com 3 quartos, não há mal nenhum, desde que tenha necessidade e que eu tenha racionalidade naquilo que eu penso, né? Então, o que pensar daqueles que pensam, em outras palavras, né, em todos os bens para si, sem pensar nos outros? Nada mais, nada menos do que o egoísmo, meus amigos. Nada mais, nada menos do que o egoísmo. Eu quero tudo para mim. Eu quero tudo para mim. Mas alguém pode precisar daquilo, não importa. Eu cheguei primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, mesmo que a farinha não seja pouca. Tá certo? Então, é nada mais nada menos do que uma das chagas mais combatidas, os espíritos nos alertam disso, não é o orgulho e o egoísmo, são as duas chagas a serem mais combatidas, e essa é uma delas. Boa parte dos sofrimentos atuais daqueles que buscam viver em equilíbrio hoje, aqueles que hoje buscam equilíbrio, mas não entendem, poxa, eu procuro ser tão equilibrado, eu sou uma pessoa equilibrada, mas eu tenho distúrbios físicos, meu rim não funciona direito, meu intestino não funciona direito, eu tenho frequentes dores de cabeça, não é? Muitos desses casos é decorrência dos excessos em encarnações pretéritas, encarnações passadas, e que agora as consequências estão vindo. E aí agora, finalizando mesmo, Chico Xavier disse o seguinte, trouxe a seguinte mensagem para a gente, que diz muito, que resume muito bem isso, né? Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros só queriam viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas queriam ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros apenas ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros apenas pés. Uns queriam um carro, outros apenas queriam andar. Uns queriam um supérfluo, outros apenas o necessário. Então, meus amigos, aí fica a lição para a reflexão, como o Roberto dizia no início, para cada um. Daquilo que é necessário, daquilo que é supérfluo. Tá bom? Todos os nossos gozos que nós possuímos. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Não desconectem aqui agora, né, Roberto?
que Roberto irá tomar aqui a palavra. Isso, Roberto vai ver se há alguma pergunta a ser rapidamente respondida. Poxa, se não há pergunta nenhuma... A gente não deve dar mais valor ao material que espiritual. E o excesso materializa o excesso, provavelmente, todo o excesso provavelmente distancia o espiritual. E o perigo do excesso é a encarnação, você fica pegado. Isso, exatamente. É difícil você se libertar. Qualquer colecionador. É Nelson, né, Nelson? Nelson, deixa eu passar aqui para o pessoal que está na sua observação, para o pessoal que está no YouTube. Nelson coloca muito bem que o apego não, mas aos bens materiais, não é? Ele traz, você fica tão apegado a esses bens materiais que você desencarna e continua ligado a ele. Não é isso? Continue. Prende a gente, aquela coisa de colecionador, qualquer coleção, fica pegado naquilo. Uhum. Então, apego no material. Mais alguma pergunta, Roberto? Bom, meus amigos, Roberto. Nós agradecemos a Jerônimo por nos conduzir nessa reflexão em torno do tema aqui discorrido. E vamos fazer a nossa prece final. E dentro da prece final, nós teremos também o nosso passe. E logo em seguida, a prece final, eu solicito a vocês que continuem um pouco mais aqui conosco, que nós vamos tratar sobre um tema muito importante para nós, que é sobre as próximas eleições da diretoria executiva do SEDAG. Vamos orar. Jesus amigo, aqui nesses momentos finais do nosso encontro de hoje, te agradecemos por breves minutos aqui juntos, mas de grandiosos aprendizados, de grandiosas benesses, Senhor, recebidas por Ti, pelos Teus emissários aqui conosco, por também sociabilizar, rever amigos que nos fazem tão bem. Dá-lhe a nossa gratidão, Jesus amigo. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado por essa casa que nos acolhe. Muito obrigado, Jesus amigo, pela nossa existência. Aos teus benfeitores, ó amigo maior, solicitamos, de acordo com o merecimento de cada um de nós, os fluidos revigorantes, refazedores, harmonizantes, e que cada um sinta no hino da alma, Jesus, esta tua misericórdia para com todos nós. Esses espíritos incansáveis que conosco estão, e que para percebê-los, basta que sintonizemos com eles. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor incondicional, pelo teu amor que não prefere um ao outro, mas envolve a todos, envolve a toda a humanidade. Muito obrigado pela doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola e que intensifica a nossa esperança de dias melhores. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, companheiros espirituais. Muito obrigado, companheiros e companheiras
encarnados. Um bom dia para todos. E como solicitei